Plano Estadual de Educação é tema de debates no Planalto Norte. O Fórum Parlamentar do Pacto Federativo inicia a mobilização junto a outras assembleias do país. Comissão de Direitos Humanos aprova prioridade no atendimento de pessoas com doenças raras. E mais a aprovação do projeto que amplia o volume de recursos para os municípios através do Fundar. Agora, no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Educação estiveram esta semana em Canoinhas, no Planalto Norte. O colegiado promoveu uma audiência pública para discutir o novo Plano Estadual de Educação que tramita na Assembleia. Professores de toda a região estiveram presentes para colaborar com o Plano Estadual de Educação. O presidente da Comissão de Educação, deputado do PMDB, Valdir Cobalcini, ressaltou a importância do debate. A partir do momento que nós recebemos do Poder Executivo o projeto de lei que institui, que cria o Plano Estadual de Educação, aprovamos na Comissão de Educação da Assembleia, da qual presido, 8 audiências públicas em 8 regiões em Santa Catarina, para que nós possamos aprimorar, possamos ouvir o que pensa a comunidade escolar, professores, dirigentes escolares, lideranças regionais em relação ao projeto que tramita na Assembleia. Para o deputado Antônio Aguiar, líder do PMDB na Casa, essas audiências representam um momento de debate fundamental para que toda a região exponha ideias e formate o plano também de acordo com as demandas locais. Não é só a comunidade de Canoinhas ou Planalto Norte, é o estado de Santa Catarina que aproveita o momento para participar do Plano Estadual da Educação. Esse plano que está sendo discutido, ele tem o seu comportamento regimental, tem o espaço ainda para emendas no Plano Estadual da Educação, e por isso que nós estamos aqui para ouvir os professores e ouvir a comunidade. O secretário de Educação do município de Canoinhas elogiou a iniciativa da audiência pública em ouvir também as regiões catarinenses. Concluímos o nosso Plano Municipal de Educação e a expectativa é que o Plano Estadual de Educação nós possamos ter essas políticas mais a nível macro da região que possa ser feito. E em consonância com o Plano Nacional de Educação. A matéria que trata do Plano Estadual de Educação deu entrada no Parlamento no mês de junho. O plano contém 10 diretrizes, subdivididas em 19 metas e 297 estratégias. Tudo de acordo com o plano elaborado a nível nacional. Entre as diretrizes gerais estão a erradicação do analfabetismo, a superação das desigualdades educacionais, o respeito à diversidade e a melhoria da qualidade do ensino. O texto foi analisado em julho pela Comissão de Constituição e Justiça e aprovado por unanimidade. Atualmente, tramita na Comissão de Finanças e Tributação e logo depois das audiências, segue para votação na Comissão de Educação. Canoinhas é a segunda cidade do estado a receber audiência pública sobre o Plano Estadual de Educação. Até o dia 21 de agosto, outras 6 cidades vão ser palco desse debate. O projeto de lei deve ir para votação em plenário no dia 2 de setembro. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu com entidades das áreas de psicologia e psiquiatria para tratar sobre o projeto que prevê a criação da ouvida sem dano. A intenção do colegiado é colher sugestões dos organismos envolvidos para aperfeiçoar a proposta. O projeto de lei desarquivado no início do ano e que agora tramita na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foi proposto pelo então deputado estadual Carlos Chiodini, do PMDB, e cria a ouvida sem dano. A intenção da proposta é garantir proteção às crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual ou violência nos órgãos de proteção e defesa das crianças e adolescentes. Uma das entidades representadas na reunião foi o Conselho Regional de Psicologia, que apontou problemas em alguns métodos propostos no projeto, como, por exemplo, a coleta de informações fornecidas pelas crianças e adolescentes. A instituição defende que os depoimentos sejam tomados por uma entidade judicial competente. Muitas vezes, atividades parecidas com essa que está sendo proposta no projeto de lei acabam recaindo ou sendo demandadas a profissionais da psicologia, né? E temos um entendimento que ela não corresponde com
uma prática psicológica e ela desconsidera todo o aprofundamento da psicologia em suas intervenções, né? E aí, mais uma vez, também apontando a diferenciação da atuação do psicólogo e dos operadores de direito. Já a representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente defendeu a criação de uma equipe multidisciplinar para avaliar e embasar uma decisão judicial. No dia a dia, o que tem nos mostrado, tanto dentro do sistema socioeducativo em meio fechado e em meio aberto, se percebe que a criança e o adolescente não é atendido, não tem os seus direitos assegurados com profissionais altamente qualificados e permanente, porque não basta um dia ou dois, mas permanentemente esse quadro de profissionais. As sugestões propostas pelas entidades devem entrar na pauta de discussões da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na continuidade da análise do projeto. Essas colaborações dessas entidades são de extrema importância até para nós partirmos de um outro princípio, quem sabe não apenas colocar uma sala bonita ou a prova de som e a prova de... mas, sobretudo, de focar mais na questão humana e na questão do pessoal capacitado para atender essas crianças. Ainda nesta quarta-feira, o colegiado votou a alteração da lei que institui o benefício assistencial financeiro para os casos de gestação múltipla. A proposta de autoria do deputado José Neascari, do PSD, reajusta o valor do benefício e altera para 17 anos a idade limite dos beneficiários. O projeto segue para a votação em plenário. Debates também na Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, que esta semana fez um balanço do programa Reviver, voltado à recuperação de dependentes químicos. A iniciativa financiada pelo governo teve o repasse de recursos suspenso temporariamente. O programa Reviver começou em janeiro do ano passado e até agora atendeu 7.000 dependentes químicos. Muitos desistem, mas outros passam por tratamento de até 9 meses nas comunidades terapêuticas que recebem recursos do governo de Santa Catarina. Para cada dependente atendido, a comunidade recebe R$1.000 por mês. O limite de atendimento com recursos públicos para cada um desses centros de acolhimento é de 10 dependentes químicos por vez. O programa Reviver é uma parceria do governo do estado com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, a FAPESC, e todo este trabalho é acompanhado pela Assembleia Legislativa. Um levantamento feito pela coordenação mostra que o índice de reabilitação é de 65%, considerado alto por especialistas. Mas em abril deste ano, a fase 2 do programa enfrentou problemas financeiros. É que a direção da FAPESC mudou e questões burocráticas impediram o repasse da verba para as comunidades terapêuticas, que só voltaram a receber na última sexta-feira. Na reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, que acompanha o programa Reviver, os parlamentares foram informados sobre o andamento dos trabalhos. De acordo com o presidente da comissão, deputado Ismael dos Santos, do PSD, houve demora no processo de licitação e lançamento do edital, que só ocorreu no início de julho. Agora, o número de comunidades terapêuticas aprovadas para participar do programa aumentou para 82, 12 a mais que na primeira etapa, o que representa um total de 820 vagas em todo o estado. Já foram depositados R$10 milhões no Fundo Social, o que garante o atendimento por mais 10 meses. Ainda não foi definido como será feito o repasse da verba em atraso. Já que temos a estabilidade dos 10 milhões depositados no Fundo Social e que, portanto, cabe à FAPESC e à FAPEU administrar e a nós não só fiscalizar essas comunidades, mas principalmente em parceria, inclusive, com o CONEM e com as comissões municipais de combate e prevenção às drogas, estabelecer um fluxograma, uma porta de entrada para o dependente químico, oferecendo um atendimento de qualidade e, como diz a própria proposta do programa Reviver, de inovação tecnológica de atenção ao dependente químico. E veja ainda hoje as discussões sobre a falta de leitos e o modelo de gestão dos hospitais do norte do estado. E mais a aprovação do projeto que amplia o volume de recursos para os municípios através do Fundam. O Notícias volta já.
deputados da Comissão de Saúde promoveram uma audiência pública no norte catarinense para discutir a organização hospitalar da região. Os debates giraram em torno da falta de leitos e do modelo de gestão dos hospitais. A audiência pública sobre a organização hospitalar de Joinville e região começou com uma palestra sobre o desempenho dos hospitais públicos e privados no país. Quem ministrou foi o médico Vladimir Taborda, doutor em medicina pela Universidade Federal de São Paulo e consultor de gestão em saúde pública e privada. Segundo ele, a situação desses hospitais nos dois setores é delicada. As estruturas são caras, com custeios cada vez maiores. Desafios que só podem ser superados quando a economia se recuperar e quando mais recursos forem destinados à saúde. Hoje o Brasil, a gente gasta menos que 10% do PIB na saúde, considerando que público são 4%. Quer dizer, hoje a sociedade paga mais pelos hospitais e por serviços do que o próprio governo. Então esse é o primeiro ponto. Agora, não basta só ter recursos, é importante aplicá-los corretamente. A audiência promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa foi um pedido do deputado estadual do PMDB, Dalmo Claro. A ideia é ampliar uma discussão que prepare o setor para os próximos 30 anos. A principal reivindicação é a construção de um novo hospital em Joinville. Tem hoje carências, dificuldades na área hospitalar, que têm que ser discutidas, e existem preocupações, inclusive, com o futuro, pelo crescimento populacional da região, muito intenso, em que nós precisamos pensar também o nosso futuro. Se já existem carências hoje, imagina daqui a 5, 10 ou 15 anos. Atualmente, Joinville e os municípios ao redor somam mais de 700 mil habitantes. Os 5 hospitais e a maternidade que atendem a região têm juntos somente 844 leitos. O ideal seriam 1.377. Os leitos de UTI também são poucos, 71. Pelo tamanho da demanda, deveriam ter 137. Para o presidente da Sociedade Joinvilense de Medicina, essa estrutura está sucateada há anos. Existem vários projetos, várias opiniões acerca de como se deve trabalhar esse tipo de problema, e a gente, com esse seminário, com esse debate, a gente quer dar um direcionamento para um planejamento a médio e longo prazo das políticas de saúde nesse aspecto, né? O vice-presidente da Comissão de Saúde do Parlamento, o deputado Dr. Vicente, do PSDB, presidiu a audiência. Ele destacou que o sistema hospitalar do Estado, principalmente o que atende o SUS, hoje sofre com a defasagem de repasses do governo federal. Esses encontros são importantes realmente para que todos nós, legislativo, executivo e o povo em geral, as entidades organizadas, possam agilizar as atitudes em relação ao sistema hospitalar, que em muitas cidades é o que tem de mais importante na área da saúde. Debates também na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde deputados aprovaram um projeto que prioriza atendimento de pessoas com doenças raras. A medida se aplica a várias áreas. O projeto de lei de 2013 é de autoria do então deputado Dado Xerém, do PSDB. A matéria propõe que os portadores de doenças raras em Santa Catarina, diagnosticados por laudo médico, deverão ter atendimento prioritário em repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, como transporte coletivo, por exemplo, e instituições financeiras. A exemplo do que uma lei federal do ano 2000 prevê para idosos, deficientes físicos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualquer doença com incidência menor que um caso para cada 1.650 nascimentos é considerada rara. No total, são mais de 8.000 tipos. A estimativa é que de 6 a 8% da população mundial tenha algum distúrbio como este. A principal causa é genética. As doenças raras mais comuns são erros inatos do metabolismo, síndromes de deficiência intelectual e síndrome de distrofia muscular, entre outras. Na Comissão de Direitos Humanos, o relator do projeto foi o deputado Dalmo Claro de Oliveira, do PMDB, que deu parecer favorável. Caso a matéria passe em plenário e seja sancionada pelo governador, a Secretaria de Estado da Saúde deverá criar um programa para implementar esse direito. Todos os pacientes
tem que ter uma atenção adequada e o sofrimento se dá entre todas as doenças. Pacientes portadores de doenças raras, com muita frequência, eles não têm, da parte dos próprios serviços de saúde, um entendimento adequado do que é aquela doença, de qual o melhor procedimento, às vezes qual o atendimento mais adequado e até o que daria o melhor resultado. Então, há realmente que se dar uma atenção especial ao paciente portador das chamadas doenças raras. A Assembleia Legislativa realizou esta semana uma audiência pública para discutir a mortalidade infantil aqui em Santa Catarina. A audiência foi proposta pela presidente da Comissão de Saúde, deputada Ana Paula Lima, do PT, a pedido da Pastoral da Criança, que comemora 30 anos de atuação no Estado. Hoje, Santa Catarina tem uma realidade um pouco mais positiva do que os índices nacionais. Por aqui, 11,3 de cada 1.000 crianças não chegam a completar 1 ano de idade. A taxa de mortalidade neonatal precoce, ou seja, até 6 dias, também mostra a região sul na melhor posição da lista. São 5,6 mortes a cada 1.000 nascimentos. A audiência que debateu o tema foi proposta pela deputada estadual do PT, Ana Paula Lima, presidente da Comissão de Saúde do Parlamento. A ideia dessa discussão foi um pedido da Pastoral da Criança do Estado. O desafio, de acordo com a deputada, é identificar as causas das mortes infantis e combatê-las cada vez mais por meio de políticas públicas. Com a Pastoral da Criança, com o Governo do Estado de Santa Catarina, agora nós queremos detectar de que estão morrendo as nossas crianças, quais os locais que são mais abrangentes. Nós sabemos que agora, por exemplo, é na região serrana, chegando a 17%. Eu acho que essa ligação entre a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e também o controle social feito pelas nossas organizações não governamentais vão contribuir bastante para que nenhuma mais vida seja perdida, principalmente vidas de crianças. Para a coordenadora da Pastoral da Criança de Santa Catarina, os desafios são diários. Líderes comunitárias trabalham com famílias mais pobres de forma voluntária para tentar mudar o cenário. E o que a Pastoral da Criança deseja é fortalecer a parceria com o poder público. Que a gente possa fortalecer o trabalho em rede com o poder público, com a sociedade civil, o nosso Pastoral da Criança, que é um trabalho pastoral, mas é um trabalho ecumênico. Então, o princípio desse pedido nosso é fortalecer a rede de atendimento. Na plateia da audiência pública, representantes da Pastoral da Criança de todo o estado acompanharam a discussão. Também estiveram presentes autoridades políticas municipais e estaduais ligadas às áreas da saúde, conselheiros tutelares e dos direitos das crianças e dos adolescentes. Já no plenário da Assembleia, deputados aprovaram um projeto que amplia o volume de recursos para os municípios através dos repasses do Fundan. As cidades vão receber uma injeção de quase 40 milhões de reais. O projeto de lei, encaminhado pelo governo do estado, realoca 38 milhões de reais para o Fundan, o Fundo de Apoio aos Municípios. Os recursos, contratados via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estavam inicialmente reservados para ações de combate às secas. O líder do governo defendeu a aprovação da matéria. Agora o governo tem como concluir a assinatura de convênios aos municípios que ainda não tinham sido contemplados. E também devemos ressaltar que o governo tomou uma atitude, quero crer, inédita em Santa Catarina, de contemplar todos os municípios catarinenses com esses recursos a fundo perdido, ou seja, o chamado Fundan. Independente do partido, todos os municípios receberam. Aqueles que não receberam vão receber agora com a aprovação desses 38 milhões que foi suplementado para o Fundan. Os deputados também aprovaram a conversão em lei de uma medida provisória que autoriza o repasse de 4 milhões de reais do governo do estado para a Agência de Fomento Estadual, o BADESC. O objetivo é fazer o atendimento emergencial de atividades empresariais nos municípios catarinenses atingidos pelas catástrofes climáticas de abril deste ano e que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública. Serão oferecidos financiamentos através do Programa Emergencial Juro Zero. As empresas que aderirem pagarão somente os valores referentes à amortização das dívidas, ficando os juros sob responsabilidade do Estado.
Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram a admissibilidade de 3 medidas provisórias publicadas pelo governo estadual, voltadas para a área da segurança pública. Elas dispõem sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e sobre o funcionamento do banco de horas dos servidores da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e dos policiais e bombeiros militares. As MPs receberam críticas das entidades que representam as categorias. Em 2013, na negociação do subsídio, criou-se uma indenização por serviço ativo. Exatamente isso que eu estou conversando, né? A gente está na atividade e está trabalhando constantemente, escalado ou não. Então, por conta disso, esse pacote dessa MP do governo, a 202, ela implica na retirada do pagamento dessa indenização num período de férias, licença especial, que o funcionário público, todos, e na segurança também, a cada 5 anos tem direito a essa licença-prêmio de 3 meses, licença paternidade, maternidade, no momento que a mulher mais precisa. Em dado momento ela retira alguns direitos e também promove uma jornada de trabalho que, em razão do efetivo reduzido da Polícia Civil, pode acarretar uma sobrecarga ainda maior. Dessa forma, o Sindicato dos Policiais Civis está solicitando audiência pública, assim como os policiais militares e os servidores do IGP, para que possamos entrar em consenso com o governo, entendendo que há alguma questão financeira, ela tem que ser considerada sim, mas a sobrecarga dos policiais que vai interferir na qualidade dos trabalhos também tem que ser analisada. Com a aprovação da admissibilidade pelos parlamentares, as medidas provisórias agora seguem para análise nas comissões de Finanças e de Trabalho. Elas ainda precisam ser aprovadas aqui em plenário para que possam ser transformadas em lei. E os deputados já solicitaram a realização de uma audiência pública para discutir as MPs. O líder do governo aqui na Assembleia Legislativa confirmou a possibilidade de mudanças. É bem verdade que algumas coisas podem ser negociadas com o governo e talvez um reconhecimento de óbito da família, as férias, que é um ponto questionável, um fato de ocorrer um casamento, salário maternidade, enfim, algumas coisas que há reivindicações. E nós vamos à proposições de parlamentares, a audiência pública, enfim. O que eu entendo e pretendo fazer um encaminhamento, se houver concordância, é reunir as comissões de mérito agora, juntamente com as entidades que representam tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombeiros e o IGP, e os parlamentares que são membros dessas comissões, para daí sim tirarem essas reivindicações e levarem ao governo, ou levarmos ao governo melhor, e eu como líder do governo tenho esse compromisso, ver o que é possível construir. E veja a seguir a seleção dos novos estagiários do programa Alesc Inclusiva, voltado à inclusão de pessoas com deficiência. E a mobilização dos deputados catarinenses que buscam o apoio de outras assembleias do país para alterar o Pacto Federativo. Nós voltamos em instantes. O programa Alesc Inclusiva acaba de selecionar 8 novos estagiários que até o mês que vem deverão estar trabalhando no Poder Legislativo Estadual. Entre as novidades desta nova etapa estão a ampliação no número de vagas e o valor da bolsa paga para os estudantes com deficiência. O programa Alesc Inclusiva foi criado em 2013 por uma resolução aprovada pelos deputados estaduais. Desde então, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina passou a contar com 10 estagiários, todos estudantes com deficiência, que têm carga horária diária de 4 horas, completando 20 horas semanais. O contrato de trabalho tem duração de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por mais 1. 2 anos depois do início do programa, a Assembleia Legislativa abriu 5 novas vagas para estudantes com deficiência. O processo seletivo acaba de ser concluído. 22 candidatos se inscreveram no CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Deste total, foram escolhidos 8, 5 para preencher as novas vagas e 3 para substituição de estagiários que já cumpriram o prazo de permanência. Outra grande novidade é que o valor da
da Bolsa Trabalho aumentou. Para os estudantes de ensino superior, subiu de R$ 500 para R$ 950. Para os estudantes de ensino médio, passou de R$ 450 para R$ 650. A seleção dos 8 novos estagiários foi feita por esta comissão interinstitucional, formada por representantes do CONED, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, da Fundação Catarinense de Educação Especial e por servidores da Assembleia Legislativa. Depois de entrevistar os candidatos, a comissão analisou toda a documentação necessária enviada por eles. Com a entrada de novos colegas no dia a dia, isso demonstra que nós estamos trabalhando efetivamente a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e mais propriamente dentro da Assembleia Legislativa. A comissão responsável pelo recrutamento e seleção dividiu as vagas entre estudantes com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, autistas ou pessoas com deficiências múltiplas. Outro requisito é apresentar laudo com diagnóstico e descrição da deficiência emitidos por médico ou psicólogo. Com certeza um espaço importante na Assembleia para dar visibilidade para as pessoas que têm deficiência e fazer com que os servidores, os funcionários da Assembleia também observem essas pessoas com outro olhar, com um olhar diferenciado de quem tem potencial para desenvolver um trabalho produtivo e principalmente tão importante como é dentro do setor Assembleia Legislativa. Agora, o resultado é encaminhado para a Coordenadoria de Planejamento, que oficializa a seleção junto à presidência. Os novos estagiários devem assumir dentro de 15 ou 20 dias. O contato com a pessoa com deficiência, né, revela que elas são dotadas de muitas habilidades. Cabe à sociedade detectar essas habilidades para promover com mais intensidade e profundidade a inclusão dessas pessoas na sociedade, seja através do mundo das artes, através dos esportes, no meio educacional, mas sobretudo no mercado de trabalho. Deputados do Fórum Parlamentar que propõem a alteração do Pacto Federativo iniciaram esta semana um roteiro de visitas pelas assembleias legislativas do país para buscar o apoio de outras casas legislativas à proposta. A adesão é necessária para que as sugestões possam ser apresentadas na forma da lei ao Congresso Nacional. O Fórum Parlamentar Catarinense do Pacto Federativo foi instalado em março deste ano. A criação do colegiado se baseia no artigo 60 da Constituição Federal, que permite que assembleias legislativas em todo o país elaborem alterações na Constituição. Na prática, o pacto define questões como mecanismos de partilha da receita dos tributos arrecadados entre os entes da federação. As sugestões debatidas em Santa Catarina sugerem 5 ações em áreas diferentes. A ideia é fortalecer o modelo federativo, fortalecer os estados e municípios. Então, são propostas que visam fazer com que haja uma competência legislativa maior por parte das assembleias, isto é, matérias hoje que estão restritas à legislação do Congresso Nacional possam ser tratadas pelas assembleias, uma divisão melhor dos recursos, alterando a composição do chamado Fundo de Participação dos Municípios, FPM, Fundo de Participação dos Estados, incluindo novos tributos e aumentando a parcela que toca aos municípios e aos estados. Uma terceira proposta mais simples no sentido da elaboração é a possibilidade de o povo também apresentar a emenda constitucional, que hoje a população não pode, ela pode apresentar projeto de lei, mas não emenda constitucional. E uma quarta proposta que envolve a aplicação de recursos em saúde por parte da União, que há uma velha discussão sobre o chamado Saúde mais 10, que quer que a União aplique pelo menos 10% do PIB. Nós estamos retomando essa proposta. Das 5 propostas de alteração do Pacto Federativo elaboradas pelos integrantes do Fórum Parlamentar, 4 foram aprovadas. Apenas a que trata da federalização da educação ficou pendente. Os parlamentares entenderam que o assunto requer uma discussão maior.
O desafio agora é mobilizar outras assembleias para que o Congresso acate o recebimento da proposta. Para isso, é necessário o aceite de pelo menos 14 casas legislativas. O deputado Kennedy Nunes, do PSD, responsável pela mobilização das casas legislativas em todo o país, esteve no Amazonas. Além da adesão dos parlamentares, ele trouxe de lá uma quinta proposta para ser incluída no projeto de resolução. Surgiu uma quinta proposta, que é com relação à criação de novos municípios. Eu fico muito feliz porque os deputados aqui do Amazonas, eles estão inteirados sobre esse assunto, preocupados, e com certeza já houve a decisão da mesa diretora de formar o fórum, e deste fórum já ter um prazo aí de 30 dias para que possa surgir aqui do Amazonas as propostas para que nós possamos colocá-los aí dentro das 14 Assembleias Legislativas que a gente vai precisar para entrar no Congresso Nacional. E a edição de hoje termina registrando a palestra ministrada em Gaspar pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD. Na conversa, o parlamentar mostrou que, ao contrário do momento crítico que o Brasil enfrenta, a economia de Santa Catarina se destaca e projeta um crescimento de 1,5% este ano. O evento reuniu lideranças políticas e empresariais da cidade de Gaspar na Câmara Municipal de Vereadores. O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, atribuiu características econômicas do estado e as atitudes tomadas pelo governo como razões pelo fato de Santa Catarina não ter sido atingida de maneira mais contundente pela crise. Merizio destacou o controle dos gastos públicos e o aumento da arrecadação, que no primeiro semestre de 2015 ficou acima da inflação e no segundo semestre deve continuar em alta. Ele citou ainda os investimentos que estão sendo feitos pelo Executivo e que contribuem para a boa situação econômica do estado. Nós temos investimentos previstos para este ano, investimentos diretos do estado, mais de 3 bilhões em obras que estão sendo executadas, com os compromissos rigorosamente em dia, o que vão corresponder no final do ano a quase 1% do PIB catarinense. Isso faz com que a economia seja ativada e o efeito multiplicador seja reconhecido e represente no seu dia a dia da cidade também números e resultados. Por hoje é só, o Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.